exemplo, territórios que estão em elevadas altitudes, a gente vai ter regiões frias, como o território de Pernambuco, né? Pernambuco. A gente tem até o Festival de Inverno de Garanhuns, Uhum. onde todo mundo vai para lá e sente temperaturas mais baixas, em função da dinâmica, da organização do relevo que se dá naquela região, por ser regiões mais frias, mais altas, mais elevadas. Então, é natural que isso vai ter. Então, não Aham. existe só calor no Nordeste, Exatamente. né? Por exemplo, se você pega as áreas frias, ou se você pega as áreas quentes, como o sertão, à noite vai fazer frio, porque a umidade diminui, né? Você tem altas altitudes, então tudo isso diferencia. O que a Uhum. gente precisa entender é que a nossa condição climática do sertão, existe uma coisa chamada massas de ar. Massa de ar quente, massa de ar fria, né? A massa de ar tropical. Então, essas massas de ar que vêm do Atlântico, por exemplo, e entram em contato com o continente, né? Mas com o continente, o que é que encontra? A umidade. Então, quando ela traz a umidade, e se essa umidade cair, essa região vai ficar mais úmida, Uhum. consequentemente vai ter mais água. Então, nessa região do Planalto da Borborema, essas massas de ar, quando elas já descem seca, porque ela se precipitou antes. Uhum. Então, naquela região você não vai ter chuva, que elas estão circulando, né? A média temperatura lá, mais ou menos. Na região de Guaranhuns, eu já fui para o Já. festival de inverno. Então, você tem 12 a 15 graus, dependendo Uhum. de determinados períodos. Já em outras regiões do sertão, por exemplo, eu nunca tive experiência, mas na de Garanhuns você tem essa média de 12 a 15 graus, às Uhum. vezes 17 graus. Então, não são temperaturas muito amenas como a gente tem aqui no sul. Aham. Ali, por exemplo, na região da Serra Catarinense, né? Que você chega a ter Sim. menos Aham. 1 grau, por exemplo. Uhum. Tem picos de frio muito intenso. A gente não tem isso. Até porque a gente está numa região tropical do Brasil, né? A gente é cortado pela linha do Equador e pela região tropical. Aqui eles já são cortados pela região subtropical. Uhum. Então eles estão abaixo do trópico. Então, consequentemente, eles sentem mais a Sinto mais frio. influência da massa de ar frio. A gente não tem isso, a gente tem em função da nossa altitude naquelas áreas. É por isso que a gente tem frio em algumas regiões do Nordeste.